O Ciro Gomes ontem fez uma live impressionante. Finalmente, né? Parece que o Ciro está começando a aprender a importância do contato digital com os seus eleitores. Ou com as pessoas que o admiram ou com potenciais eleitores. Não adianta somente você ir às ruas. O que o Ciro Gomes tem feito de ir, conversar, interagir com a população, estar próximo da população do ponto de vista real, físico, é muito importante. Só que também é necessário hoje, nos tempos de internet, ter o contato digital, porque você consegue ter um contato muito maior com a população, você consegue atingir uma quantidade maior de pessoas com as lives. E eu sempre critiquei muito ele, porque ele não fazia lives que eram lives de verdade. Ele falava, vai ter uma live aqui, mas era uma live gravada. Não respondia perguntas às pessoas, não conseguia interagir. E ontem ele fez uma live, parece que ele está aprendendo de fato a fazer isso. Se quiser vencer 2022, precisa ter um conteúdo na internet maior. E ontem ele fez uma live, um horário horroroso, 7 horas da noite, mas um sábado à noite de quarentena e isolamento, não foi um horário assim tão ruim, né? Se fosse um sábado normal. Mas enfim, o que o Ciro Gomes fez nessa live? Ele criticou muito, mas muito as ações do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ontem gravou um vídeo no YouTube também, no YouTube não, perdão, gravou um vídeo no Twitter e também no Instagram falando sobre a cloroquina, que é um remédio que está sendo testado. É um remédio para malária que está sendo testado para combater o vírus que nós estamos enfrentando hoje, que eu não posso falar o nome, infelizmente, tá? Porque senão o YouTube ele acaba cortando o alcance do canal. Só que o que acontece? Quando o Bolsonaro ele fala isso, em meio às pesquisas, há uma enorme corrida das pessoas para comprar esse medicamento nas farmácias. E aí o que acontece? Você acaba tendo um desabastecimento. Muitas pessoas compram o medicamento sem ter a necessidade, e aí as pessoas que de fato precisam desse tratamento, elas não conseguem ter acesso, então elas podem piorar a sua condição. E pessoas que têm doenças pré-existentes, como diabetes, pressão alta e até mesmo a malária, elas são muito mais vulneráveis à situação de risco que nós estamos vivendo. E em um determinado momento da live, que foi o momento mais marcante, Ciro Gomes chegou a chorar. Ciro Gomes chorou. Isso para ele, ponto de vista político, é importante, porque pode parecer demagogia, mas mostra a humanidade. Então, sempre analisando do ponto de vista político, tá bom? Isso traz a ele uma humanidade, uma humanização muito forte. E isso é muito bom para ele, porque ele mostra que ele está preocupado com a população. E de fato, é uma preocupação, é muito chocante, porque eu estava conversando com um professor a respeito da minha tese, né, de doutorado. Eu estava conversando com um professor do Rio de Janeiro, chama Mário Dalpós, especialista em saúde pública, professor da UERJ de medicina. E ele tem dado várias entrevistas aqui e acolá, principalmente para as televisões do Rio de Janeiro. E no final do nosso papo eu perguntei, professor, e como que está a situação no Rio de Janeiro? O senhor acha que aqui no Brasil vai ser pior do que na Itália? Ele falou assim, olha, aqui no Brasil nós não temos a porcentagem, né, a proporção de idosos que a Itália tem. Só que nós temos outras condições aqui no Brasil que a Itália não tem. Aqui nós temos as favelas, nós temos os morros e nós temos outras doenças, como por exemplo tuberculose. Então o choro do Ciro Gomes é muito significativo porque de fato o impacto para essas pessoas que já têm uma doença pré-existente, que já estão desamparadas pelo Estado, vai ser um impacto vai ser complicada a situação. E o Ciro Gomes, nesse momento, quando ele fala sobre isso, ele se emociona, porque a doença ainda não subiu o morro, nas palavras do Ciro Gomes. Não pegou aquelas pessoas que de fato são as mais vulneráveis, porque elas não têm um amparo do Estado, elas não vão receber aquele auxílio que o Estado vai dar, aquele auxílio de R$200, porque muitas delas não estão cadastradas. Elas não vão conseguir mais ter o seu sustento porque a economia vai se retrair. Elas não vão ter esse auxílio do governo. Moram em casas apertadas, com 6, 7 pessoas. Todas vão acabar eventualmente se contaminando umas pelas outras. Amigos, parentes, pessoas próximas vão se contaminar, eles não vão ter recursos financeiros, não vão ter recursos do Estado, porque o sistema de saúde vai entrar em colapso. E o que significa um sistema de saúde entrar em colapso? Significa você tem dinheiro para pagar, você paga um plano de saúde, mas não tem lugar para você. Então não é porque você é pobre que você não vai ter espaço. Não, ninguém vai ter espaço. Então quando chegar até o morro, a situação vai ser uma situação muito, mas muito severa. E nesse momento o Ciro Gomes chorou. E aparentemente foi um choro de verdade. Porque você começa a pensar nessa situação, você
você se emociona. Principalmente se você teve contato, se você tem contato com essas pessoas, se você conhece alguém, se você sabe o nome de alguém que vive nessa situação, você começa a pensar nessa pessoa, na condição dessa pessoa. Você fala, e aí você de fato se emociona. Então essa foi uma live do Ciro Gomes muito impactante. Primeiro porque foi de fato uma live, ele pôde interagir com as pessoas, então desse ponto de vista político foi importante, ponto de vista eleitoral. Teve o choro dele que humaniza. Muitas pessoas chamam o Ciro Gomes de imbecil por conta do seu temperamento explosivo, mas esse é um temperamento que mostra autenticidade. E o Ciro Gomes demonstra com esse choro, com essa emoção que ele transmitiu na live, vou deixar o link aqui na descrição, que ele está preocupado com a população, mais preocupado do que o próprio presidente, que acha que tudo isso é uma grande bobagem. E o Bolsonaro, ele quer o processo de impeachment para poder continuar com as suas bobagens. Eu fiz um vídeo, vai ao ar hoje, por volta das 15:06, falando sobre Bolsonaro desejar o processo de impeachment. Fiquem ligados aqui no canal. Você tem outras redes sociais para me seguir, que é @profileoficial, aquela rede social do passarinho. E a que eu mais uso, tá? Então, tem a outra lá da maquininha fotográfica, mas eu tô muito por fora, eu não uso. Mas se você quiser me seguir, é canal Profiléu. Deixa aqui nos comentários o que você achou da live do Ciro Gomes de ontem. Parece que o Ciro Gomes finalmente começou a aprender, a descobrir o mundo digital, o que para ele é muito positivo. Será que Bolsonaro, assim como o Ciro Gomes, que descobriu o mundo digital, vai começar a de fato perceber a gravidade da nossa situação? Porque por mais que Bolsonaro diga que ele quer apenas apaziguar, ele está querendo, na verdade, ele faz isso porque, não porque ele queira apaziguar, mas porque ele não compreende o tamanho real da situação.